Fala, beleza, pessoal? Como é que vocês estão? Mais uma vez estamos aqui para agora, né, estar estudando um pouquinho sobre a lição de terça-feira, dia 21 de julho. Mas antes de estar começando, como já é de prática, vamos fazer uma oração pedindo a bênção do Senhor. Muito obrigado, Senhor, por mais um dia, por mais uma oportunidade de estarmos aqui para estudar a Sua palavra. Nós não merecemos nada, eu não mereço nada, mas muito, muito obrigado por tudo, Senhor. Por nos dar a vida, por vir aqui e morrer por cada um de nós, e que nós possamos agora ter o Espírito Santo como nosso professor para entender mais a Sua palavra. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, vamos estar estudando agora a parte aqui de terça-feira. Não sei, dá para vocês verem aí embaixo? Eu acredito que não, pelo que eu estou vendo aqui no monitor. Mas, se em algum momento aí alguém viu, sim, eu realmente gravo as lições um dia anterior. Então hoje, pra vocês, né, vocês vão estar vendo na terça, mas eu estou gravando segunda-feira, né, tem esse meio tempo, né. Mas enfim, só falando, né, deixando esse adendo, porque, em alguns vídeos eu acabo não mexendo, né, aqui, por exemplo, né, eu vou rapidinho pra vocês verem, tá vendo? E aí realmente pode acabar gerando esse conflito, mas acredito que não vai fazer uma grande diferença. Aí me ajuda um pouquinho a estar me preparando melhor. Enfim, o título da nossa lição hoje, pessoal, é Suportando as Dificuldades. E ela começa da seguinte maneira: sabendo que os discípulos enfrentariam nos dias e anos seguintes, Jesus passou bastante tempo encorajando-os, como relatado em João 13:17. Ele garantiu que o Espírito Santo seria o consolador e o ajudador deles e os separou para as dificuldades que viriam. Muitas vezes, quando tentamos encorajar alguém, acabamos adoçando a realidade, porque é difícil falar com honestidade sobre o que está pela frente. Cristo, porém, soube equilibrar as duas coisas. Ele encorajou, mas também, mas também foi direto ao falar sobre os desafios que se aproximavam. Em João 15, Jesus explicou aos discípulos que o mundo os odiou. Perdão. Em João 15, Jesus explicou aos discípulos que o mundo os odiaria, principalmente porque odiou ele primeiro. Mas dentro desse alerta há uma promessa preciosa: vocês não são do mundo. Pelo contrário, eu deles o escolhi, e por isso o mundo odeia vocês. Deus nos escolheu. Isso muda o peso da notícia. Jesus não estava dizendo: vocês vão sofrer porque eu me importo e eu não me importo com vocês. Ele estava dizendo: vocês vão enfrentar dificuldades porque o mundo me odeia e eu escolhi vocês. Isso muda completamente o jeito de enxergar as provações. Quantas vezes enfrentamos dificuldades e nos perguntamos por que Deus não impediu? Ou pior, concluímos que ele estava agindo contra nós. Segundo o nosso Salvador, enfrentamos dificuldades porque ele nos escolheu, não porque nos abandonou. Jesus continuou explicando que o ódio do mundo não se dirige apenas a ele. No fundo, ele atinge o Pai que o enviou. E essa verdade é dura. Muitos dos que odiavam os discípulos diziam seguir a Deus, o Pai. Mas o ódio que demonstravam pelo Messias revelava o que havia no coração deles. Eles também odiavam o Pai. Jesus veio para revelar o caráter do Pai, e isso despertou oposição intensa por parte dos líderes religiosos. Ele alertou que os discípulos enfrentariam o mesmo nível de hostilidade. Jesus deixou claro que Satanás é o príncipe desse mundo e que, enquanto estivermos aqui, a vida não será fácil. O mundo não vai estar do nosso lado. Mas a boa notícia é que se o mundo não é por nós, Deus é. E uma vez que ele é por nós, ele vai nos sustentar nas lutas e nas perseguições que o próprio Cristo enfrentou. Jesus suportou o ódio cruel do mundo porque estava seguro no amor do Pai. E bem, a lição não está falando, mas isso muda tudo, né? Lemos aqui um pouquinho e é muito, muito, muito difícil a gente encorajar alguém, né? A lição falou, de fato, não sei, eh, né, qual foi a última vez que você encorajou alguém, como você se lembra, mas é difícil, amigo.
Porque em muitas das vezes, eh, a gente não tá passando pelo mesmo problema que a pessoa tá passando, né. Então, a gente dá palavras de conforto, a gente tenta ajudar, tenta animar a pessoa, mas se a pessoa ela não se quiser ser ajudada, o que muitas das vezes a gente vai ouvir é que nós não sabemos o que está acontecendo, não estamos passando por isso, nós não sabemos o que é sofrimento e que ela está sofrendo e tudo mais. E aí a gente tenta ajudar porque de fato se importa com a pessoa, mas a pessoa ela simplesmente está passando por um momento difícil. E você até consegue, entre aspas, entender, né? Porque é totalmente diferente, né, as coisas acontecerem com você e outras pessoas, e você em algum momento, sei lá, está passando por isso sozinho, né. Não necessariamente porque Jesus está conosco, Deus o Pai está conosco, mas porque as pessoas ao redor parecem que estão numa vida melhor que a sua. Isso é difícil, você tentar ajudar e se ajudar também, porque muitas das vezes é nós que vamos estar passando. Por vezes, e infelizmente isso acontece até na igreja, né. Às vezes você precisa de um auxílio, de uma mão ajudadora, e você não vê essa ajuda vindo da sua casa, não vê essa ajuda vindo da igreja, não vê essa ajuda vindo de algum amigo que você esperava, e aí você acaba ficando triste e se decepcionando de uma certa maneira, né. Bem, isso não vem acontecer conosco, que nós possamos ajudar, se nós estivermos numa situação boa, e que se não estivermos numa situação tão agradável, possamos não esperar nada das pessoas, mas sim entender que Jesus já deixou explicado que estaria conosco e que estamos passando por isso porque ele nos escolheu, porque estamos no lado dele, né. Claro, independente, do que vamos fazer nessa vida, vamos sofrer, mas estando com Jesus é melhor. Né. Em João 15, Jesus teve uma conversa encorajadora e, ao mesmo tempo, bem franca com os discípulos. De que maneira essa conversa continua falando com a igreja hoje, né? E bem, acredito que, assim, o principal ponto, né, de falarmos com Deus é exatamente porque sabemos que ele está vivo. Sabemos que Jesus foi para o céu e que ele foi preparar lugar para nós e que vai voltar. Né, então acredito que funciona dessa seguinte maneira, né, vamos sofrer? Vamos, mas Jesus está conosco, ele está carregando e carregou o fardo mais pesado, e só quer que nós depositemos as nossas dificuldades nele. É uma confiança, fé. Se não temos fé, não vamos conseguir alcançar a glória de Deus. Então, que possamos ter isso em mente, não é fácil, e um pouco fácil, né, em alguns momentos vamos ter dificuldades e vamos ter que suportar elas. Em outros momentos vamos ter que ajudar pessoas no caminho e que possamos estar nos preparando, né. Se a gente está aqui hoje, a gente está se preparando, isso é muito bom. Enfim, vamos orar para fazer essa finalização? Muito obrigado por tudo, Senhor. Fica, por favor, com cada um de nós, nos ajudando. Muito obrigado pela oportunidade de estar estudando a lição e o Senhor possa estar conosco, Senhor, nesse dia. Muito obrigado. Por pelo entendimento e por mais que muitas das vezes estejamos passando por coisas difíceis, eu possa estar conosco. Isso é o mais importante. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém.